Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Para você que quer iniciar um propósito de oração com Deus e não sabe como começar esse propósito, neste canal teremos vários propósitos de oração. Hoje vamos começar um propósito chamado Eu Quero o Meu Milagre. E hoje nós vamos fazer o dia da preparação desse propósito. O dia de preparação é um dia em que nós nos preparamos para uma jornada de alguns dias de oração. E este propósito terá 12 dias de oração. Vamos começar hoje com a preparação para que estejamos prontos para pedir a Deus que tenhamos força e graça para orar durante os próximos 12 dias, pedindo para que Deus manifeste o seu poder em nossa vida e realize sobre nós um milagre. Você que está com uma causa difícil, você que está preocupado com relação ao seu trabalho, você que está com alguma pessoa doente na sua família, você que está com algum parente ou algum familiar em uma terra distante que precisa ser alcançado, você que tem um filho ou uma filha que está envolvido com drogas, você que está com um parente hospitalizado, desenganado pelo médico, você que já entrou com uma ação judicial, seja trabalhista, seja de família, seja criminal, ou qualquer outra causa em que o advogado disse que já não há mais saída. Eu te convido a participar desse propósito de oração, colocando diante de Deus essa causa, porque Deus, ele tem poder para fazer o impossível. Nesse primeiro dia, que é o dia de preparação, nós vamos fazer a leitura do livro do profeta Ezequiel. Vamos ler o capítulo 15, versículos 6 a 8. O texto nos diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Verso 7. E porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. Verso 8. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Nesses 3 versículos que nós lemos, Deus fala para o profeta Ezequiel que Deus enviaria o fogo, ou seja, enviaria uma provação no meio do povo de Israel, para que eles fossem provados, para que eles fossem queimados, para que eles passassem por tribulações, por dificuldades, mas o propósito de Deus não era ser sádico com eles, era que eles fossem queimados e todo o mal, todo o pecado, tudo que os impedia de alcançar os resultados esperados por Deus, viesse a ser extirpado da vida deles. Muitas vezes Deus permite que o fogo venha como uma grande provação sobre a nossa vida, para que nós nos acheguemos a Ele. Quando nós estamos em boas condições, muitas vezes nos esquecemos de Deus. O povo de Israel estava caminhando em idolatria, adorando a outros deuses. Então Deus disse que, assim como ele tinha entregado a videira para ser queimada entre as árvores da floresta, ele entregaria os habitantes de Jerusalém para que fossem queimados, para que fossem
provados, para que eles pudessem entender que o Senhor é Deus. E no último versículo, que é o 8, ele disse: "E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram." Prevaricar significa não fazer o que deve ser feito. O povo não estava adorando a Deus, mas estava, ao contrário, adorando outros deuses, se envolvendo com coisas ilícitas. Então Deus os entregou para que fossem queimados. Nesse dia de preparação da campanha, nesse dia de preparação desse propósito do eu quero o meu milagre, vamos pedir a Deus que o Senhor venha queimar todos os nossos erros e falhas, que o Senhor venha nos limpar de tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. O que será que tem nos impedido de ver o milagre do Senhor sobre a nossa vida? Vamos pedir a Deus que a falta de fé seja substituída pela renovação da fé. Vamos pedir que os pecados de fofoca, falar mal da vida alheia, de olhar e cobiçar o que pertence aos outros, de carregar a inveja e desejar que o nosso próximo não desfrute das bênçãos que tenha recebido, que a maledicência, a murmuração, a reclamação pelas tribulações, que a preguiça, a falta de fazer o que deve ser feito, a falta da dedicação à oração, à leitura da palavra, a colocar o Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, a falta dessas coisas, que isso tudo seja removido. Que nesse dia de preparação, em que vamos pedir para Deus que eu quero o meu milagre, nós possamos estar puros, santos, justos, retos, purificados dos nossos pecados. Quando nós santificamos a nossa vida e caminhamos em santificação, o Senhor pode operar grandemente sobre a nossa vida. Mas quando caminhamos no pecado, o Senhor se afasta de nós, porque Ele é santo e Ele não fica perto do pecado. O profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, disse isso: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não vos possa alcançar, e nem os seus ouvidos agravados, para que não vos possa ouvir, mas os vossos pecados fazem distinção, fazem separação entre vós e o vosso Deus." Então, o pecado afasta a nossa vida de Deus. E quem quer um milagre precisa, antes de tudo, se preparar, pedindo para que Deus mostre onde estão os erros, pedindo para que Deus mostre onde estão os pecados, para que sejam consertadas todas as situações da vida para poder alcançar o milagre. Então é isso que nós vamos pedir a Deus. Nesse texto de Ezequiel, capítulo 15, versículos 6 a 8, Deus disse que eu colocarei o fogo no meio do meu povo, assim como ordenei que a videira fosse queimada no meio da floresta. E quando o fogo alcançar o meu povo, eles saberão que eu sou o Senhor. E eu vou fazer isso porque eles prevaricaram grandemente. O fogo vem para limpar, o fogo vem para purificar o ouro, o fogo vem para arrancar a escória, a sujeira, para que o povo possa depois receber o milagre. Vamos então agora fazer essa oração para esse dia de preparação, e quando estivermos orando, peça a Deus para que Ele mostre onde estão os seus pecados,
se arrependa e peça perdão e diga para Deus: Deus, eu quero me preparar para que nesses próximos 12 dias eu receba durante o propósito de oração a força, a graça, a renovação, a iluminação e, por fim, a resposta, o milagre, para que eu possa glorificar o teu nome. Vamos orar. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é sempre bom, porque o Senhor sempre tem misericórdia de nós. O Senhor sabe que nós somos miseráveis pecadores e o Senhor estende o seu braço e nos põe perto do seu coração, e é por isso que o Senhor nos revela a sua misericórdia, nos alcançando com a sua graça. Com a sua graça, o Senhor fortalece os seus filhos. O Senhor cura as doenças e as enfermidades. O Senhor restaura a vida espiritual do teu povo. E o Senhor ajuda os teus filhos a se arrependerem, para confessarem os pecados, para receberem a purificação, para se tornarem santificados, para que estejam separados do pecado, para que alcancem o teu reino e para que, como consequência, recebam os milagres que vêm dos céus. Eu apresento agora a vida de cada pessoa que participa desse dia de preparação desse propósito e que vai orar juntamente conosco nos próximos 12 dias, recebendo uma palavra e recebendo uma oração e orando juntamente conosco, todos irmanados no mesmo propósito. Todos os que acessarem esse vídeo, todos os que ouvirem essa palavra, todos os que orarem com fé e todos os que colocarem a sua causa, seja ela grande, seja ela pequena, diante do Senhor agora nessa oração, que o Senhor agora receba o teu filho e a tua filha nesse momento. Que o Senhor revele os pecados e purifique cada pessoa nesse momento. Que o Senhor arranque tudo o que não presta, o que não convém, o que não é lícito, o que faz o teu povo tropeçar. Que todos alcancem força espiritual, recebam o Espírito Santo com a sua graça e unção, para que consigam derrotar o mal dentro das suas casas, no meio das suas famílias, no meio dos seus filhos, no meio dos seus planos e projetos, no meio dos seus bens, que agora sejam abençoados em nome do Senhor, que recebam a revelação, a iluminação, o entendimento, a sabedoria, a prudência, o discernimento, para que consigam caminhar de maneira honesta, verdadeira, sincera e correta diante do Senhor. Que o Senhor agora limpe o teu povo, que o Senhor derrube todas as correntes do inferno e todas as obras do diabo no caminho dos teus filhos, que eles recebam o triunfo sobre Satanás, que recebam a força para orar, a graça para fazerem jejuns. Aqueles que estiverem muito oprimidos devem separar um tempo de 1 hora de jejum logo pela manhã, fazendo orações e dizendo: Deus, quebra todas as correntes e cadeias do mal contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha vida, e que o Senhor agora venha honrar esse jejum, que o Senhor venha fortalecer os teus filhos, e que o Senhor agora venha abençoar esse propósito que começa agora. Senhor, talvez alguém vai começar esse propósito depois, mas vai também poder ouvir essa oração, ligar o seu espírito com Deus, orar, apresentar o primeiro dia desse propósito, seja qual for o dia que for que ela ouvir esse vídeo, e depois ela poderá seguir
durante 12 dias, acessando as próximas orações, pedindo que quer o seu milagre, e o Senhor atenderá, porque o Senhor é bom. Não porque nós, aleluia Jesus, aleluia Senhor Jesus, somos alguma coisa, mas porque o Senhor recebe essa oração. E a pessoa que acessar esse vídeo e que conectar o seu espírito a Deus e manifestar a fé no Senhor, alcançará os resultados esperados, porque o teu nome é poderoso. Porque o Senhor honra a fé de todos os que confiam em ti, porque o Senhor é Deus. E como nós lemos nesta palavra, o Senhor disse: eu colocarei o fogo no meio do meu povo, para que eles saibam que eu sou o Senhor, porque eles prevaricaram para purificá-los. Assim também o Senhor colocará o fogo para realizar o milagre, quando os que colocarem a fé em ti estiverem caminhando em correção, verdade, santidade, verdade, sinceridade, purificação, santificação. O Senhor é Deus. Agora honra a fé de cada pessoa que está orando juntamente com este vídeo. Que essa pessoa receba a paz, que essa pessoa receba a revelação do Senhor, que essa pessoa receba alívio no meio do seu peito, do seu coração, que essa pessoa receba a alegria do Espírito Santo, que essa pessoa receba a força para prosseguir, que essa pessoa receba a unção para revogar o mal por meio da sua oração, que essa pessoa receba força para consagrar a vida em jejum, que essa pessoa tenha força para seguir sempre honrando ao Senhor. Recebe agora essa preparação desse propósito e começa a fazer milagres na vida de cada um de nós. O primeiro milagre, que recebamos a renovação e a revelação de Jesus Cristo todos os dias, até o último suspiro da nossa vida, para podermos morar no céu. Esse é o maior de todos os milagres, a vitória sobre a morte eterna. Estarmos para sempre com o Senhor é o milagre que o Senhor nos entregou. E depois os milagres que os teus filhos esperam receber do Senhor, pedindo a ti. Abençoa todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, siga firme, crendo no Senhor, porque o Senhor é sempre bom.